nosso convidado, senhoras e senhores. No programa de hoje, teremos ele, o garoto prodígio da política. Boa noite a todos, porque todos não existem. Respeitem a minha fala, assim como eu respeitei a de vocês. Ó, vereador eleito com o maior número de votos em São Paulo. Vai matar meu vereador! Com vocês, Lucas Pavanato. Saiu. Parabéns. O Pavanato, que teve 161 mil votos. Mais voto que o da Atena. Ele teve 161 mil votos. Acredito ser o mais votado do Brasil. Eu sou o mais votado do Brasil e o terceiro mais votado da história do país. Cara, como vereador. Como vereador. Você sabe que tem gente que não sabe que você é você. Eu vi várias pessoas não conhece. Mas quem é esse Pavanato? Quem é esse Pavanato? Os seus votos, porque provavelmente você deve ter uma equipe seus votos vieram de onde? Você sabe mais ou menos quem votou em você? Quem votou em mim são eleitores conservadores da cidade de São Paulo, que se identificam muito com o perfil do Nicolas Ferreira, de defender, de ser mais combativo, né, na defesa de pautas conservadoras, da família, combater a ideologia de gênero, defender a vida. E como eu sempre tive um discurso muito parecido nesse sentido, o paulistano acabou identificando que eu sou uma espécie de Nicolas aqui em São Paulo. Apesar de termos as nossas diferenças de personalidade, obviamente, cada um tem o seu jeito, mas como as bandeiras são as mesmas, eu acho que as pessoas enxergaram isso em mim e eu devo isso à minha votação. Muito bem. Você é de São José dos Campos. Eu nasci em Sorocaba. Você nasceu em Sorocaba, mas a última eleição você estava lá em São José, não é isso? Não. Aí com 11 anos eu mudei para São José, porque meu pai ficou desempregado, e com 18 eu mudei para São Paulo. Então eu moro há 8 anos aqui na capital. Tá, porque você era suplente. Você fez muito Pânico aqui, fez também o Morning. Isso aí. Aliás, Emílio, eu queria agradecer. A primeira vez que eu vim aqui no Pânico, pouco mais de um ano atrás, eu tinha 100 mil seguidores. Hoje eu tô com 1.300.000 e muito graças a vocês. Então, muito muito Imagina, graças ao seu trabalho, ao seu... o que você Brigas faz. em podcast. Não tem nada, a gente traz aqui todo mundo, acho que isso aqui tem que ser um palanque aberto, a função da comunicação é essa, é abrir o palanque, abrir o microfone e cada um tem as suas ideias e o público que decide, né? Eu acho que tem que ser assim, assim que deve funcionar. A banda tocar. Posso fazer uma pergunta? Sim, senhor. Bom, todo mundo aqui estava discutindo quais são as propostas. Muita gente vota, inclusive votou em você sem saber o que você vai fazer. Lógico, tem uma identificação, rede social. Mas quais são as suas propostas agora eleito? Bom, começo pelas mais polêmicas? Pode ser, porque Aliás, só tem proposta polêmica. Então, a primeira proposta que eu tenho é a gente impedir que crianças sejam submetidas a terapias hormonais para redesignação sexual, porque eu acho que isso não é o tipo de coisa que se faz com criança. Esse tipo de procedimento tem consequências nocivas para a criança, incluindo possibilidade de câncer, possibilidade até de morte dessas crianças, esterilização, então consequências que podem durar para o resto da vida, tudo em nome de uma ideologia, que é a ideologia de gênero. Então eles criam as abstrações teóricas deles nas cabeças deles e tentam impor para a sociedade. E eu, como vereador, vou trabalhar para que isso não aconteça. O fortalecimento de instituições pró-vida aqui na cidade, destinando emendas para que mulheres entendam que existe outra alternativa que não matar os próprios filhos. Matar é a forma, muitas vezes, mais fácil de se livrar de um problema, mas ela não é moralmente aceitável. Então, eu acredito que na cidade de São Paulo eu vou ter um discurso e um trabalho no sentido de conscientizar as mulheres de que a vida é sempre o melhor caminho e investigar, fazer a CPI das ONGs aqui na cidade. ONGs essas que recebem milhões de recurso público e não resolvem o problema. E não dão satisfação de por que estão recebendo esse dinheiro. Então a gente vai abrir essa CPI para investigar. Vamos investigar também as invasões que exploram pessoas humildes aqui na cidade de São Paulo. Recebem muitas vezes também favorecimento do Estado e eles têm que dar satisfação sobre o que eles estão fazendo com tudo isso. A gente tem que passar limpo São Paulo para que a gente possa finalmente endireitar a cidade. São Paulo é uma cidade difícil, né? Enorme. E vota mal São Paulo. Tô nele, pô. Você tem que pensar que São Paulo já votou no Pita. Já votou na Erundina. É verdade. Na Marta. Na Marta e já votou no Dr. Paulo. Verdade. Vote no Pita. Na direita e na esquerda. É verdade. É uma desgraça. Tem cardápio pra E você vê, curioso, você sabe que curioso é a elite paulistana. Na elite paulistana ganhou a canhota. Sim. E é uma canhota que ganhou, que é uma puta canhota.
É pra lá do Rivelino. Tá bom. Do Rivelino. Chuta no escanteio esquerdo. Não é longe pra Folha essa canhota, porque eu acho que essa elite quer que o pobre continue a ser pobre. Claro. É óbvio. Porque essa canhota, o objetivo dela é deixar pobre, que ela pega o voto do pobre. Então, se você é um candidato que pega só voto de pobre, você quer que ele mantenha esse pobre, Sim. porque ele te dá o voto. Sim. E essa elite quer... O que você acha, professor? Dessa elite ali, daquela região. Ali. Isso. Como é que chama? Faria Lima. Ó, Perdizes, Pinheiros, Vila Mariana. Jardim. Sim. Jardim? Deu Jardim? Jardim. Jardim? Sua região. Não, eu sou lá Pinheiro. Aí, ó. Pinheiros também. Pinheiro, eu sou alto. Perdizes. Pinheiros, né? Claro, Pinheiros, você não foi votar lá? Qual é É vermelho inteiro lá, pô. Qual é a avalia... Como é que você avalia isso? Essa votação do... Rapaz, tem um filme que é da história da Margaret Thatcher, chama Dama de Ferro. E nesse filme, a Thatcher, numa discussão dela lá, ela fala assim: vocês, não é que vocês gostam dos pobres, não é que vocês querem ajudar os pobres, é que vocês se sentem culpados por terem herdado e não terem conquistado, construído o próprio patrimônio. Então vocês tentam compensar essa culpa que vocês têm com assistencialismo. Muitas vezes um assistencialismo burro e que prejudica até mesmo os mais pobres. Então eu acho que é isso. Não é que eles amam os mais pobres. É que eles têm esse discurso de assistencialismo porque é a elite caviar, que não trabalhou para conquistar, nunca construiu uma empresa, nunca produziu riqueza. E daí, como eles herdaram, como eles têm uma posição social privilegiada, eles acham que eles são os tutores dos mais pobres. E os mais pobres não podem ter opinião. A ponto de que quando alguma pessoa mais humilde, ela vota em um candidato como eu, eles falam: não, como um pobre está votando em um conservador? Como se eles pudessem tutelar a opinião pública. Mas o povo vota em quem ele quer. O povo vota em quem ele quer, ou seja, o socialismo escolheu as periferias, mas o pobre das periferias escolheu a religião evangélica, escolheu a religião cristã e escolheu ter os próprios valores e não ser tutelado por essa esquerda caviar. Ô Pavanato, você acha que isso está mudando do pessoal da periferia mudar o voto, começar a prestar atenção com as redes sociais também, absorvendo mais conhecimento? Esse negócio de você ter aquele... Porque a gente observa isso, que isso vem mudando nas últimas eleições, de você ter aquele lugar que sempre votava daquele jeito. A gente vê isso mudando em vários estados aqui no Brasil. Você acha que isso vai mudar cada vez mais e você acha que é por causa da internet? Eu tenho certeza. É uma tendência das redes sociais. O perfil do eleitor que votou em mim na última eleição que eu disputei para deputado e agora mudou muito. Fui pro Capão, Parelheiros, e o nível de reconhecimento absurdo. Muitas pessoas declarando voto, muitas pessoas inclusive dizendo: olha, mudei minha opinião por assistir os seus vídeos. Então, mas me fala uma coisa, quando você vai lá para Parelheiros, para lá, Zona Norte, Zona Leste, os caras te reconhecem? Muita Então foto. É rede social. Rede social. É rede social, Tanto né? é que foi pulverizado meus votos na cidade, né? Em todo rede canto. social. Na rede social que é o... É por isso que existe uma tentativa da esquerda de calar as redes sociais, porque eles não sabem fazer rede social e a gente sabe. Então, com muito menos recurso, a gente faz mais voto e muda realmente a opinião das pessoas, chegando inclusive nas periferias que tradicionalmente eram dominadas pela esquerda. Mas você acha que, por exemplo, esse negócio do Marçal, dele pegar os cortes e ficar colocando o corte, você acha... Porque tudo bem, é uma estratégia, mas a gente sempre quer uma coisa mais justa. Você acha isso Você acha justo isso na competição? Eu acho justo. Quem souber fazer os melhores cortes vai levar vantagem. Livre mercado. Mesmo que seja meio roubadex? Não acho que é roubado. A pessoa que quiser buscar informação, a pessoa que quiser assistir um debate inteiro, ela vai lá e vai assistir. Agora, se tem gente que é incompetente para usar as redes sociais e por isso quer trapacear, quer roubar no jogo, é problema deles. Escuta, Emílio, é uma ferramenta que todo mundo tem a possibilidade de utilizar, como tem na TV Espaço Eu não estou julgando. Não, a gente está discutindo. Eu não estou julgando, eu só na TV tá aberto lá, o cara também, e o fundão, e o cara que tem um dinheiro imenso lá para fazer a publicidade. O Pablo Marçal, tirando a estratégia dele no final, que acho que foi uma porcaria, ele não teve, me parece, né? Ele não usou fundo eleitoral. Olha o amigo do Hamas lá, nada. Ó. Chegou o amigo do Hamas aqui, ó. Isso é uma canhotice. Olha lá o canhoteiro. Olha a barriga da sociedade aí, ó. Esquerda com fome. Esse é o canhoteiro que a gente tá Esse aí fez falando. gorda. Esse é o canhoteiro que a gente tá falando. A gente ainda amigo vai do sair no Hamas. boxe, hein? Isso. Ele tem aquele treinava véu. boxe com o mesmo Ele treinador tem que aquele eu. véu do Hamas. Deixa eu falar sério. O que eu digo é assim. Por exemplo, eu acho que o debate muito ultrapassado.
aquele negócio, parece um show. Agora vamos rodar a vinheta. Aí roda a vinheta. Pergunta 1 para a pergunta 2, 10 segundos. Eu acho que devia ser uma coisa mais simples. Fala, pô, o que você vai fazer para educação? Fala aí, bicho. O que você vai fazer, Samidana? O que você acha? Fazer isso. Por que você vai fazer por dinheiro? Deixar os caras... Eu gostei daquele modelo do banco de tempo, né? Sim, isso foi muito bom. O próprio candidato administrar isso funciona muito bem, porque torna dinâmico. Então você deixa. Se o cara quiser gastar falando o tempo todo, vai chegar no final, ele não vai ter tempo. Então, mas eu acho que devia ser uma pergunta e os caras falavam lá, porque eu não sei, eu acho que os caras vão mexer nesse negócio de corte. Eu acho que vão mexer. Proibir, você diz? Eu acho que alguma coisa... Como é que vai proibir qualquer vídeo? Não sei, alguma coisa os caras vão tira a fazer. rede social, o alcance do algoritmo que você consegue falar direto com a plataforma, mas você utilizou com maestria a própria rede social. Tem cortes maravilhosos dele, né? Em podcast. Com o próprio Datena. O que aconteceu com o Datena lá? Que perdeu. Rolou? Eu dei uma questionada nele, né? Eu falei assim, Datena, você acha que você deixou o Datena bem bravo. Aliás, que não é difícil. Eu queria... Datena tá puto com você. Eu não queria falar isso. Pode deixar um recado? Pro Datena? Datena, senhor. Pode fala aí, chorar, Datena, que eu fiz mais voto que você. Eu fui candidato a vereador. Então, um abraço. Foi mesmo. Então, assim, o Datena, eu encontrei ele e questionei. Datena, como é que você acha que você é preparado para ser prefeito, sendo que você não tem nem equilíbrio emocional? Vou jogar a cadeira da tua cabeça, hein, velho? Botou a cadeirada. O Datena nunca foi votar na vida. Faz 20 anos que ele não votava. Aí ele falou assim, eu vou. O Palumbo falou pra ele, vai votar. Daí ele falou, a hora que ele foi votar, acho que eu votei na Tabata, meu irmão. Votei na Tabata, o Datena, ele fazia campanha de 10 passos. Ele descia, dava 10 passos, dava entrevista pra imprensa. Mas ele foi rock and roll. Ele foi passivo. Ele foi rock and roll. Mas não foi isso que perdeu. Só pra cadeirada. Isso foi rock and roll ou foi um erro um homem que tá anos na comunicação, vai lá e perde? Ele tá falando de inteligência emocional. Exatamente. Muita gente pode ter gostado. Ninguém quase foi também. Fez... que ele fez na história. Jogar cadeira. A única coisa que ele fez foi jogar cadeira. Sensacional. E ele nem... Mas ele errou coisa também. Pô, o cara ficou enchendo o saco dele. Ô, da pena. Olha lá, ele da pena. Falta de inteligência. Põe. Falta de inteligência emocional. Você prefeito não, Datena? Você agrediu um outro candidato? Datena. 2. Um agressor que nem você serve pra ser prefeito? Serve, Datena? Um agressor? Tá preparado? Quem agride a democracia serve pra ser prefeito? É agressão física? É equiparado? Já respondi a você. Já respondeu? Só isso? Você não serve pra ser prefeito não, Datena? Você também merece uma cadeirada. Vai tomar uma cadeirada, viu? Pergunta com o microfone. Ainda bem que ele não tinha uma cadeira. Não, você tava... Ele perguntou. Você mereceu uma cadeirada ali. Aliás, teve um corte que o cara jogou água, que eu vi. Jogou, a gente brigou no podcast. Mas só para complementar isso, eu acho que o Datena nem usou bem a vantagem que ele teve. Ele errou em dar a cadeirada, mas um público da esquerda gostou. E ele nem usou isso. O Datena tinha que ter saído com a cadeira pra rua, tinha que aparecer na TV dando cadeirada no PCC, sei lá. Então, eu acho... Cadeirada na corrupção, né? Eu acho que o Marçal, ele errou ali. Ele errou naquela mão. Na mão? Não, ele errou no final. Ele errou na máscara. Quando ele apareceu com a máscara, eu falei... Do que era ambulância? Fez aquelas coisas que ele fazia com Vesgo e Silvio. Eu lembrava de Vesgo e novela. Reparem! Puta, ele fez aquilo, eu falei, puta... Errou no final. Aí ele fez uma mão... Ele fez uma mão enfaixada. Um gesso meio de papelão. Aquilo eu falei, o cara nunca mais vai poder tirar esta porcaria da mão. Por que o cara vai inventar isso? Aí ele se vitimizou ao máximo. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Eu acho que ele errou feio, foi no finalzinho. Foi no final. 45 do segundo tempo, com a postagem. Não precisava. Do laudo? Não precisava. Acho que ele tava Você não acha que lá foi decisivo para ele até ir? Eu acho que ele estava numa crescente, até de acordo com as pesquisas, até mesmo internas. Sim. Acho que não ia ter como segurar ele, mas daí aquele último erro ali realmente custou o segundo turno dele. Mas posso falar? Vocês lembram do Lula com o Lula e o Collor? Claro. Que fala do 3 em 1? Sim. Que tem o 3 em 1. Sim. Isso aí sempre teve, toda eleição tem uma mentira. Sempre teve. Mas era uma mentira. A filha do Lula também. Lembra que teve isso? Mas o problema foi a velocidade, né? Ele postou e aí depois de a 2 filha horas... do médico. O assunto tinha morrido. Tinham falado que era um homônimo. Já tinha morrido o assunto. Aí o cara bancou até o final e cagou no pau. É isso. O problema é que quando a esquerda mente é só uma mentira, é só um erro. Agora, quando a direita mente, é, na verdade, um atentado à democracia. A pessoa mas exatamente. Teve dois pesos, duas medidas. Foi 2 pesos, 2 medidas, porque na eleição
O Janones falou que o Bolsonaro era pedófilo, tudo, ninguém tirou a rede social dele, ninguém falou nada. Se for pra prender político mentiroso, vai faltar cadeia. Pois é, então isso foi desmedido. Ele errou, cagou, perdeu pra ele mesmo. Mas aí, 2 pesos, 2 medidas e tirar as redes sociais numa velocidade, isso daí... Mas você acha que porque tirou a rede social ele perdeu? Não. Mas o ato ele perdeu. Pode ter dado um senso de injustiça, sei lá. O eleitor que estava indeciso na última hora acabou não optando por ele por conta disso. Sem dúvida. É isso. Ele perdeu pra ele. Eu percebi isso nas redes também. Muita gente me mandou também. Né? Ele deu uma entrevista, né? Agora, recente, até na Jovem Pan. Mas você acha que ele perdeu porque subiu na cabeça dele também? Ele já falou, passou o cara. Porque isso aí você sabe que o poder transforma os caras, hein? Eu acho que o Marcelo tem uma coisa que ela é, ao mesmo tempo, o aspecto mais positivo dele e também o mais negativo. Ele é autoconfiante. Então ele colocou na cabeça dele que ele ia vencer no primeiro turno e eu acho que ele fez de tudo para vencer no primeiro turno. E essa precipitação levou ele a esse erro. Eu acho que ele achava que dava para vencer no primeiro turno. Então ele lançou aquela cartada ali, achou que ia ser a cartada de mestre. Talvez ele nem soubesse que era falso. E daí deu errado. Deu errado e ele acabou ficando fora. Mas como você avalia o capital político dele? Porque ele falou o seguinte agora na entrevista, que ele vai para governador, presidência e ele também está agora com... ele tem um apoio popular para o próximo candidato que está dividido. Como você avalia o Marçal agora? Eu acho que ele tem que sentar para conversar com o Bolsonaro. Se ele tentar fazer as coisas sozinho de novo, ele vai continuar tendo problemas, vai continuar dando cabeçada. Acho que ele é um cara que ele cometeu muitos acertos, também alguns erros na campanha, mas ele conseguiu tocar no coração de muitas pessoas aqui de São Paulo, conseguiu comunicar o que as pessoas realmente tinham de sentimento, que elas queriam ouvir. Então, se ele quiser, ele tem a chance de ter um futuro político. Mas ele precisa sentar para conversar com todo mundo e combinar as coisas direito. Não adianta querer chegar dando pesada na porta que vai acabar não funcionando e ele vai continuar errando. Então, assim, se ele tiver a humildade de conversar com outras lideranças da direita, como o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que a direita unida é melhor do que desunida, mas aí depende dele, né? Não depende dos outros, depende dele. Aí você falou um negócio, Pavanato, que é a direita sentar e conversar. Você acha que essa eleição, porque acho que foi a primeira vez que a gente teve essa briga mais acalorada entre as direitas, né? São mais de uma direita. Você acha que isso... Você falou, não, você tem que sentar e conversar com os líderes. Você acha que a direita realmente vai fazer isso ou é cada um por si, como a gente sempre vê até hoje? Bom, é o que eu tô dando a minha opinião, como eu acho que deveria ser, mas obviamente não depende de mim. Eu sou peixe pequeno ainda nesse aquário. Só acho que assim, o Bolsonaro, o próprio Marçal disse durante a campanha várias vezes que o candidato à presidência da direita é o Jair Bolsonaro. Então, continua sendo. Nós vamos fazer... Mas você pulou do cavalo também? Não pulei, não. Não? Olha lá. Não. Fiquei até o Olha lá que essa direita aí, essa direita é direita louca, hein? É direita revolucionária, é uma direita que você fala, pô... Direita bolchevique? Essas direitas zoadas, é uns puta cara zoado. Uma hora é o Bolsonaro, aí não é mais o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro é o Boulos, aí é o... Como é que chama lá? O que foi ministro. Também falou do cavalo. O Moro, Sérgio Moro. Não, o Bolsonaro agora é o Moro, agora é o Moro. Sim. O Moro, coitado do Moro. Aí o Moro fala... Aí. Mas é isso aí, bicho. Fraco. É uma direita louca. Mas assim, a direita, apesar de aqui na eleição municipal ela ter tido uma dificuldade, ela não quis aceitar, né, o candidato que estava sendo colocado, mas eu acho que a direita ela continua tendo o Bolsonaro como principal líder. Eu, até mesmo na rua, encontrava o eleitor do Marcelo e falava, sou fã do Bolsonaro. Mas agora vão ter que voltar pro cavalo do Bolsonaro. Sim, opa. Exato. Porque o Bolsonaro é o líder. Ele nunca eu sei, mas o Bolsonaro... É que a gente falando, mas calma, mas é o Bolsonaro como Bolsonaro, porque assim, foi nessa eleição a gente viu que essa questão, apesar de ter feito vários prefeitos aí no Brasil, interior de São Paulo e tudo mais, aqui em São Paulo teve essa divisão e o Pablo Marçal teve essa votação expressiva justamente por isso. A gente via até na cara do Bolsonaro que ele estava apoiando o atual prefeito com aquela, né, apertou o 15 tremendo, né? Então, assim, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque o pessoal fala, direita, o líder, só que aí, quando você tem um capital político, você tem uma força e você sobe num palanque junto com o Paulinho da Força, junto com o Kassab, você acha que o cara não vai perdendo essa força e fala assim, eu tô com o Bolsonaro, mas aqui eu não vou porque eu não vou me juntar com essa turma? Eu vou fazer uma defesa do presidente Bolsonaro.
O próprio Marçal, durante a campanha inteira, falou que a culpa não era do Bolsonaro. E realmente não é, porque ele chegou nos 45 do segundo tempo. Exatamente. O Marçal, ele registrou a candidatura dele um dia antes. Foi. Eu acho, se eu não me engano, foi no dia. No Sim, primeiro sim, dia pra foi poder um dia registrar. antes. Então, assim, já estava tudo combinado. Naquela época tinha a opção do Nunes. O Bolsonaro, ele fez qual que era a melhor opção. O Marçal chegou de última hora. Então você tem todo um acordo feito. O cara chega de última hora, ele não tem como descumprir esse acordo, porque isso seria uma falta de caráter. E eu acho que o Marçal entendia isso. Tanto é que na campanha ele falou várias vezes. Não sou eu que estou dizendo. Sim. O Marçal disse que o Bolsonaro não era culpado. Então, mas o Marçal ele é bom de marketing, aquele negócio daquela neurolinguística, aquela ele faz esse PNE, ele faz esse esquema e tal. Ele é bom. Ele é um cara que você pode ver, ele responde bem. A retórica dele é espetacular. É muito bom. Não, e ele coloca a pessoa se fizer uma pergunta ruim pra ele, ele tem tudo na manga. Emocional. Na manga ele já tem um ele repertório, joga, né? mas ele não responde nada. Ele não responde nada. Não, quem não responde é o 38. Não responde nada, mas ele joga é? a volta. E você fala, puta, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Tem a manha. Ele tá ferrando o jornalista, ele tá ferrando todo mundo. Por quê? Porque ele tem essa habilidade. Ele usa as Isso. palavras-chave para Isso. conectar com o psicocognitivo do eleitor. Isso. Sim. Então, quando ele faz falar com o público cristão, ele usa determinadas palavras. Ele vai falar com o público mais à direita, ele Isso. usa outras palavras. Uma hora ele é evangélico, na outra hora ele é só cristão. Não, eu não sou cristão, sou evangélico. Exato. Que é o quê? É uma habilidade que o cara tem. É uma habilidade que ele tem. Você julga, tem aquela frase famosa, né? Você julga se uma pessoa é gênio ou louco pelo resultado, né? Exatamente. Então, aí, nessa eleição ele não conseguiu vencer, mas Mas eu acho que se ele tiver humildade, cara, de realmente entender a liderança aí do Bolsonaro, estar disposto a dialogar e combinar as coisas com antecedência, não chegar de última hora, eu acho que ele tem um futuro político. Mas ele falou que ele foi de última hora que ele falou, eu vou me colocar, porque para ele ia ser o Salles. Para todo mundo acreditou que ia ser o Salles. E no final das contas... O Salles era do Alckmin, porra. Secretário. É isso que ele fala. Mas o Alckmin é tucano. O Salles é tucano. Eu sei, mas ele tava fechado com o Bolsonaro. Aí, o Salles? O quê? Era pra, mais ou menos. Bom. Tava? Não, eu acho que assim, o Bolsonaro queria o Salles. Tava ou não tava? O Bolsonaro queria o Salles. Exato. Isso aí eu ouvi do próprio Bolsonaro. Exato. Ele queria o Salles. O problema foi é que é política. O problema é que é partido. Então, é política. Se você quer ser o candidato de um partido, você não pode ir no Twitter e xingar o presidente do partido. É óbvio que não vai dar certo isso. Você cria uma barreira intransponível. Então, assim, eu queria que fosse ele o candidato, mas ele errou também. Não dá pra dizer que ele não errou. A galera acha que ele errou. Ele não podia ter saído no Twitter arrumando esse tipo de confusão, entendeu? Treta com o Valdemar, você tá falando. Não só com o Valdemar, ele brigou com todo mundo no Twitter. Não se faz. Eu acho que não foi sábio. Se ele tivesse tido um pouco mais de paciência e esperado a hora, ele ia conseguir ser o candidato. Porque o Bolsonaro queria ele, a maior parte dos deputados na época que eu conversei queriam ele. Eu queria que o Salles fosse o candidato, porque ele seria um candidato de direito puro sangue. Gosto muito dele, acho que ele é um cara que realmente representa os nossos princípios. Mas, infelizmente, essa briga pública aí acabou prejudicando. Mas, ô Lucas, e isso do lado do Bolsonaro? Porque você acha que o Bolsonaro falaria com o Marçal de boa, tranquilamente, ou você acha que vai ter alguma resistência da parte do Bolsonaro? Eu acho que o próprio presidente disse que no eventual segundo turno, se o Marçal tivesse ido, ele poderia apoiar o Marçal. Exatamente. Então, isso pra mim sinaliza que ele não teria problema, mas eu não sei, não conversei com ele, não sei. Você acha que o Bolsonaro saiu chamuscado? Acho que não. Não? Não, acho que o Mesmo com o negócio lá do... Não sei não, talvez o segundo turno, tá ok? Negócio do segundo turno, inteligente, tá ok? Cada canoa, né? Eu acho que o mais forte saiu foi o Tarcísio. Porque o Tarcísio falou, ó... Bancou. Eu fechei, Ele bancou. eu banquei e tá fechado. Eu gosto do Tarcísio, mas eu acho que o Tarcísio foi desproporcional nas críticas ao Marçal, entendeu? Eu acho que ele bateu. Pulou no cavalinho também. Ele pulou e voltou. Eu acho que o Tarcísio... Ele tava nos dois carros. Tem que ser justo. Na Um pé em cada canoa. Ele foi em cada carro. Um pé em cada canoa. Puxou o Marçal não foi. Ele Eu acho que você tem que ser justo. Você tem que falar a verdade. Você não pode tratar com desproporção. Eu sei que ele, por exemplo, quando o Tarcísio falou, não, no segundo turno, se for Marçal, anula. Pô, não, foi isso que a direita criticou o tempo todo. Exatamente. Não dá pra ser incoerente assim, isso daí não dá. Pode ser governador, pode ser o Papa, tá errado. Exato. Aí o cara vai falar que o Marçal tem que ser preso por ter mentido, etc. Então por que ele não fala que tem que prender todo mundo? Mas isso aí é um corte que você pegou também, porque você assistiu essa entrevista, foi o Piperno que fez isso com ele aqui. Porque o que ele estava falando foi o seguinte, ele estava explicando por que ele estava associado ao atual prefeito.
Sim, o Nunes. Por quê? Porque, ele falou o seguinte, se eu quero mexer na Cracolândia, eu quero mexer lá no centro. Se mudar o prefeito, vai ser mais complicado. Todas as obras que eu estou fazendo com a associação a ele e tal, não sei o quê. Aí o cara mandou essa pergunta. Logo na sequência. Sim. E o Tarcísio é um cara que gosta de responder tudo. Ele não deixa. Ele não faz o Marçal. Isso. O Marçal ele consegue responder bem. Se fosse o Marçal, ele ia falar, Piperno, você é de esquerda, não sei o quê, o Lula é ladrão, vai se fuder. Vai se fuder, seu bosta. Seu bosta. Ok, ia fazer o coisa. Ele gosta de responder e tal. Aí pegou esse corte. E é isso que eu falo do corte, porque tira do contexto, né? É isso aí, mas eu acho que assim, o próprio Marçal sempre falou isso, que eleição é canelada. E é mesmo, teve vários atritos, porque é eleição. Agora vai abaixar a poeira, o Tarcísio é o melhor governador do país, tem feito um trabalho excepcional. E quem sai prejudicado é a esquerda. A esquerda não tem lideranças. A direita, ela tem excesso de lideranças. Então, assim, eles que deviam estar desesperados. O que nós mais temos é quadros para o futuro da direita, quadros jovens, inclusive. Tem liderança jovem. Aí voando. Liderança então, assim, jovem, daqui 10, 20 anos, a direita vai continuar tendo líderes fortes. E a esquerda, cadê a liderança da esquerda? Exato, mas só que a direita, como você falou, tem várias lideranças. Quando cada um segue o seu líder, não pode fazer biquinho, porque eu tô vendo muita gente que votou no Marçal falando assim... Eu não vou votar em ninguém, eu vou anular ou eu não vou votar. Não dá. Tomara que São Paulo fique com bolos para aprender. Vai aprender o quê? Os caras estão malucos? Vai aprender o quê? Dando tiro no pé que você acha que alguém vai aprender alguma coisa? É isso aí. Eu vou ter que fazer um break agora, é rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência, mas antes eu vou falar aqui da Gazeta do Povo. Opa! Temos aqui aí sim uma mensagem da Gazeta do Povo, que é um jornal que todos nós aqui do Pânico, né? Vamos falar isso, todos nós aqui do Pânico, que a gente gosta muito e lê também. Por quê? Porque eles dão um show de cobertura, estão dando um show de cobertura nessa corrida eleitoral. Me pediram aqui para falar de uma condição especial que abriram só para você que está ouvindo o Pânico, só hoje, tá? É só hoje para novos assinantes. Você ainda não tem acesso ilimitado à Gazeta? Você vai ter agora. Sabe quanto você vai pagar? R$1 por 6 meses. Eita! R$1 por 6 meses. O caminho é o seguinte, você vai entrar no link agora, tem o QR Code aí na tela, quem está em tela, tá? Ou se você estiver no rádio, é gazetadopovo.com.br/pânico. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/pânico. Você vai pagar R$1 e vai liberar os primeiros 6 meses de acesso. Depois, o valor é R$ 25,90 por mês e aí você também pode cancelar quando quiser, tá? É uma iniciativa da Gazeta para não deixar ninguém de fora em um momento muito importante para o Brasil. Só que não é viável, né? Você manter essa oferta ligada por muito tempo. Por isso, ela vai ser desligada em breve, tá legal? Então aproveita agora, tá? Para sempre, então você tem que aproveitar neste momento. Aproveite a chance de acompanhar o noticiário com um jornal sério, que tem colunistas de primeira linha. Quem tá lá? O nosso Mota, nosso querido Mota. O Consta tá lá, o Consta também deu um Leonardo. Guzo, escreve muito bem, o Lacombe, muita gente boa tá lá. Então corra, não vá perder. gazetadopovo.com.br/pânico. 6 meses por R$1 para você experimentar. Vale a pena. Agora, o break da rede de rádio com o Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. O pessoal já tá falando aqui. Já. O que é? Um movimento para Marçal, quem sabe, ficar inelegível. Já querem também. Não, mas isso. Não, acho que não. Acho que não. Eu não duvido. Tá tendo, né, boatos. Mas, não, mas acho que não. Pavanato, para mim, eu até pesquisei um pouco, mas não conheço profundamente o assunto. É bem limitado a atuação de um vereador. Dessas pautas que você falou, quais que você acha que você vai conseguir? Porque você defende várias bandeiras, algumas coisas você pode até chamar atenção, mas não necessariamente você vai conseguir resolver. O que você acha que é mais factível para a sua posição de vereador? Olha, eu acho que o mais fácil de todos de fazer é a destinação de emendas para instituições pró-vida, porque isso aí depende apenas de mim. Com relação à CPI, eu acredito que hoje a Câmara Municipal ela tem maioria para abrir a CPI. As 2 CPIs que eu falei aqui são CPIs barulhentas, mas eu acho que é possível a gente conseguir emplacar. E, além disso, o projeto da educação financeira e do empreendedorismo, eu não vejo motivo para alguém ficar contra. É óbvio que vai vir gente do PSOL, da esquerda, falando que esse é um projeto capitalista, etc. Mas daí, falar com louco, a gente não perde
tempo. Então, a gente vai defender o que é importante pro cidadão e eu tenho certeza que a gente consegue maioria nesses projetos aí. Ô Lucas, o Nicolas esteve aqui, aliás, parabéns pela expressiva votação. A gente falou esse negócio de jovialidade. Parabéns pela expressiva uma pergunta muito boa agora. Eu gostei, Fufa, vai lá. Gostei. Brilha, irmão. Um pouquinho de urna, vai. Esse momento que eu tenho agora. E é o seguinte, a gente falou o seguinte, você até citou dos jovens, né, da liderança da direita, que tá jovem, e a gente sabe, muito se comenta, que a esquerda está na base, mas em outra base, na base do eleitorado. Então eu te pergunto, a longo prazo ou a médio prazo, o que vai surtir mais efeito, o que vai ter mais peso? A esquerda na base do eleitorado ou o surgimento de lideranças jovens da direita? Eu acho que a forma de fazer política como um todo, ela mudou. Desde que eu comecei na política, há 8 anos atrás, o que eu mais ouço é velho político falando, não, nessa eleição rede social não vai estar com nada, a base é que vai ser importante. E aí você vê que cada vez mais entram políticos de rede social e menos políticos de base. Sim. Então, isso está mudando o jogo. E a velha política não consegue entender muito bem essa dinâmica. No médio e no longo prazo, a tendência é que essas lideranças que estão se consolidando, nós temos André Fernandes em Fortaleza, Bruno Engler também lá em Belo Horizonte. Ele é bom, ele teve aqui. O Bruno teve aqui. Ele é bom. Muito bom. Então, essas lideranças que estão se consolidando, a nova base vai ser exatamente você ter essa comunicação direta com o eleitor pela rede social. Pelo menos é a minha opinião. É o que eu estou percebendo. Eu tive voto no Capão, mesmo sem ter nenhum de recurso para fazer base, etc. Mas porque as minhas ideias chegaram lá, eu comuniquei diretamente com o eleitorado mais do que muitas vezes o político local. Então, eu acho que a forma de política como um todo, ela mudou. E o PL teve o dobro, né, de prefeitos do que o PT. Não, mas quem fez prefeito foi o Caçabão. Então, fez quase 1000 prefeitos. Sim, mas os caras agora estão falando, o Kassab agora, o Kassab já há 8 anos. Há 8 anos que ele está fazendo prefeiturinha aqui, deputado aqui. Ele é um dos mais fortes. Maior articulador. Enquanto ficou aquele negócio de Bolsonaro e Lula... Ele está trabalhando. Ele foi pelo aquele negócio, Bolsonaro e Lula, Bolsonaro... Como é que o Brasil está dividido? Isso, Bolsonaro, ele ficou fazendo prefeitura aqui, prefeitura lá. Olha o que o cara fez de prefeito. 3.534 municípios, 63,5% no total do Caçabão. Isso é política, PSD, MDB e PP. Mas esse é o problema, né? Porque esse tipo de político aí, não vou generalizar, não é todo mundo do partido que é ruim, mas esse tipo de político, geralmente, ele é o político que ele pode até não falar que é de esquerda, mas que ele tapa os olhos para quando alguma pauta de esquerda avança, entendeu? Quando existe um autoritarismo, quando existe a censura, o cerceamento das liberdades, esses são os políticos que sustentam esse tipo de política autoritária, porque ele é o cara que ele só está pensando no voto, no recurso, e ele é um mercador da política. Então, por isso que eu acho legal, vamos trazer ele aqui, o príncipe. Sim. Luiz Felipe. O príncipe, amanhã. O príncipe, ele tem a seguinte ideia, ele fala que tem que ter o recall. É o quê? Eu votei em você. Certo. Votei no Pavanato, você foi lá, você falou que você é um cara legal, que você vai fazer isso. Passou um tempo, você não fez, eu falo, opa, Pavanato já era. Boa. Sim. Não quero mais o Pavanato porque ele me engabelou. Aí o que acontece? O político vai ficar ligado. Opa. Porque ele vai falar, opa, o que eu prometi, o meu tá na reta. Ele tá acompanhando. Durante todo o tempo com quem votou. Porque quem votou? Porque o político, ele pensa assim, o cara votou em mim, dane-se, daqui 4 anos eu resolvo isso. Eu engano ele de novo. Eu engano ele de novo. Então eu acho uma boa ideia esse negócio de ter o recall. Mas tem tá rolando. Institutos que fazem no Brasil não trabalho. Tem os institutos que fazem trabalho. Não, mas tem lá, que fica na internet. Que fica fazendo ranking. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, o vereador mais votado do Brasil, Lucas Pavanato. Quantos almoços na Dirce que ele pagou pra gente? Sim, ele e o Holiday. Ele e o Holiday. E a gente chorando lá na Dirce. Pedindo. Hein, Pavanato? Choramos muito ali na Dirce. Mas a turma tem feito esse lance porque a gente já viu aí, aconteceu agora, deputada federal com mais de 1 milhão, que eu previ, olha lá, ele quer tchau, querida. Eu previ, não ia ganhar nem pra vereadora e não ganhou. O Marquito teve mais votos do que a Joyce. Então, quer dizer, o povo faz isso. O povo olha, fala, não vou votar mais. Então é isso que acontece. Mas olha, a Joyce tá linda, hein? Linda.
Tá, mas uma coisa... Pode falar o que quiser, Você vai mas votar a no Joyce lindo. está... Ó, Joyce, se Você vai votar em lindos? Joyce, você está linda. Você viu ela com champanhe? Não, isso é uma outra coisa. No tá Insta, linda. ela, o Sammy curte, outra mas coisa. na vida pessoal é outra coisa. Você gosta da Joyce? Curte a Joyce? Você fala em cima do outro. Não, isso é uma coisa pessoal. Você não vai votar numa linda, você vai votar no mais competente. Falou que ia ser presidente, Você me falei que não ia ganhar vereadora. Até, você está complementando a sua pergunta para não te atrapalhar? Pois não, então depois... Não, o que eu queria chegar, a gente estava falando da questão da direita, né? A direita tem que se unir e tudo mais. Só que o que a gente viu é muito ego e pouco pensamento no povo e na questão da direita mesmo, porque o Malafaia, ele gastou mais de 18 dias fazendo vídeos contra o Marçal. Então, quer dizer, poderia ter... Talvez, eu não sei se ele tem essa influência toda de tirar, foram 50 mil votos mais ou menos de diferença que não levou o Marçal para o segundo turno. A gente ia ver a esquerda totalmente fora do segundo turno. Você não acha que tem gente que precisava se preocupar mais em derrotar, entre aspas, o inimigo do que pôr o ego e falar eu sou mais direita do que você? Eu acho, e o pior pra mim não foi nem as críticas ao Marçal, foi ele ter criticado o Nicolas Ferreira. Sim, isso pra mim não foi exatamente. Tirar a fralda. Um cara que até ontem ele tirava foto, tava elogiando ali, daí no outro dia ele... E assim, não foi de um jeito respeitoso, né? Não. Foi uma crítica muito pesada. E o Nicolas só fez aquilo que ele entendeu que era correto. Se o Malafaia tinha o direito dele de dar a opinião dele, o Nicolas também tinha. Por que tratar ele dessa forma, né? Vocês dois têm que tirar a fralda, meu irmão. Eu acho que assim, a direita ela se move por princípios e valores. E a direita ela vai seguir os líderes que escancaram esses princípios e valores. Isso ficou claro. O Bolsonaro, ele é o maior líder da direita porque ele sempre foi o cara que defendeu as mesmas bandeiras. Sim. Então, não adianta. Se as pessoas identificarem os valores em determinado candidato, elas vão respeitar Mas esse se candidato. dois declarar, um vai apanhar, que foi o que o Morgado falou. Exatamente. Se os dois declaram, e aí? Um vai ter que bater no outro, porque só um pode sobressair. Aí que é o problema. O problema da esquerda e da direita é o seguinte. A esquerda... Eu já fui do Grêmio. Sim, Grêmio estudantil. Organizava campeonato. Só era do Grêmio. Era do CA. Faculdade, Emílio do Grêmio. Trotsky. Centro acadêmico, jogava sinuca. Total. Cigarrinho. Era o seguinte princípio, que é o princípio lá marxista, que é os fins justificam os meios. Ou seja, para você ganhar, vale você fazer qualquer coisa. Por isso que você fala, mas quando acontece isso na direita, isso não acontece, porque o próprio cara da direita, ele tem os valores, ele fala, opa, isso aqui tá errado, pô. Como é que você tá fazendo uma coisa errada? Porque você tem os valores. E a esquerda não tá nem aí para valor. O que interessa é a revolução. É você ganhar o jogo lá na frente e foda-se. É isso aí. Então tem esse negócio que você... Às vezes você fala, tem muito cacique, todo mundo quer ser cacique, mas não é porque o valor é muito importante para os caras, para essa direita que tem esses valores. Mas que é o correto, né? Se a gente não tiver uma âncora moral ali guiando o que a gente vai fazer ou não, a gente acaba virando um político que não tem efetividade nenhuma. Político fisiológico e que não dá resultado. Se eu não me mantiver coerente com os meus princípios, então o eleitor não tem por que votar em mim, porque eu não vou mudar nada. Porque eu vou ser mais do mesmo. Então a gente precisa sim de renovação. E inclusive, posso fazer uns agradecimentos? Lógico. Eu queria agradecer aqui, primeiramente a Deus, dizer que a glória dessa vitória pertence a Jesus Cristo e não a mim, porque Ele é o detentor e é o rei de todas as coisas. E agradecer ao Nicolas Ferreira, que me apoiou, me ajudou aqui. O presidente Jair Bolsonaro, que continua sendo líder da direita e continuará, e que me apoiou, me ajudou. E ao Fernando Holliday, que abriu mão do mandato para me apoiar, fez campanha para mim. E essa vitória não é só minha, mas é dele também. Boa. Bonito. E eu também. O Holliday, ele desencanou de ser vereador. E, aliás, se você pegar agora, você que é da internet, tem muitos memes de vereadores subcelebridades ou celebridades. A Zilu, tem uma galera que não entrou. O pai da Jojo, Todinho. Dudu Camargo. Dudu Camargo foi super mal votado, cabeção da Malhação. Por que você acha que o vereador, ou celebridades, é o salário? Eu fui dar uma pesquisada. Vocês sabem quanto ganha um vereador? Quanto ganha um vereador? Mais ou menos? Uns 20 conto. Tá descontado a 24 pau, 18 pau, dependendo do município. Mas tem os benefícios. Ele vai ganhar uns 8 pau. Não, aí tem que fazer a rachadinha. 14 litros. Mas aí você coloca Por isso que o cara faz a rachadinha. Esse é o ponto. Porque o salário é uma merda. Passa fome. O salário é uma merda. 18 pau, Aí vai ganha pra culpar sair do o cara, vai culpar o cara
que 20 18. conto. Mas aí ele põe os cargos. 24, pô. É 24 com desconto, dá 18 pau. Mas é isso aí, Emílio. O cara ganha esse salário e coloca os amigos pra dividir o salário. Aí você põe 10 negros, cada um ganhando 5 conto, já vai pra quase 50. Olha o Delari aí. Mas por que você acha que a política vai pra esse lugar também? Cara, eu acho que assim, a subcelebridade, que ela não tá mais conseguindo ter uma fonte de renda, ela acha que porque ela já foi famosa um dia, vai ser fácil ganhar uma eleição, mas não é. Você não adianta você ser famoso, não adianta você ter seguidor. Se o seu público não te entender como um líder político, não vai adiantar de nada. Então, por que na minha primeira eleição, eu terminei a eleição, tinha 60 mil seguidores e fiz 36 mil votos? Porque apesar de ter só 60 mil seguidores, as pessoas que me seguiam estavam lá por causa da política. Quem me acompanhava sabia que eu tinha princípios e valores e acreditava em mim como um líder. Então não adianta, você pode ter 10 milhões de seguidores, mas ninguém te vê como um cara sério ou como líder político. Você não vai ganhar, entendeu? Então, mas tá no teu sangue, né? A gente vê que tá no teu sangue. Tá. Vocação, tá, menino. Vocação, por exemplo. Não, a gente não tem aqui. O Kim Kataguiri também tá no sangue dele. Ele vive aquilo lá. Mas errou muito, né? Não, eu sei. Mas não é julgar, você tá falando da vocação. Quem nasceu eu tô falando o seguinte, eu acho que, porra, tudo na vida você tem que ter uma vocação, você tem que estar... É como o Tarcísio. O Tarcísio é um puta administrador. Sim. Técnico. Pô, o cara vai lá, teve mesmo. um negócio lá, ele resolve, chama a máquina. Põe a máquina lá, põe a máquina, não sei o quê. Tarcísio é bom. Ele entende dessa bagaça, entendeu? Ele sabe, ele tem uma formação também. Tem, o cara é ferrado. Eu acho que realmente Deus ele dá propósitos para as pessoas e eu acho que o meu propósito tá cada vez mais se desenhando como um líder político e eu acho que a política é uma das formas mais eficientes para você promover mudanças. Basta você ter a cabeça no lugar, tomar as decisões certas, ser leal, porque nesse momento aí, essa eleição foi difícil, muita gente também não foi leal com o presidente Bolsonaro, então você tem que ser leal também, você tem que valorizar quem te apoiou. Então, eu estou aqui agradecendo ao presidente Bolsonaro, porque eu valorizo o apoio que ele me deu, eu valorizo a ajuda do Nicolas, do Holiday. Se você não tiver grupo, não tiver lealdade, hoje você está em cima, mas amanhã você pode estar embaixo. E quem vai te ajudar? Então, assim, você tem que ter grupo e enquanto a direita não entender isso, não entender que jogar junto, caçar junto é melhor do que andar sozinho, a gente vai continuar patinando. Já melhoramos, já evoluímos, a direita tem um tempo de vida muito curto, e a gente está começando a se organizar para disputar, inclusive, eleições municipais. Foi a primeira eleição municipal que a direita entrou em campo de verdade. Tivemos um resultado expressivo, mas tem muito ainda a amadurecer. Eu sou um jovem político que acredito nesse amadurecimento da direita e que quero amadurecer junto com ela. Mas mas eu pergunto para você o seguinte. Fogo amigo. Se você precisar fazer uma frente, que nem o PT, o Lula fez uma frente para ganhar do Bolsonaro, senão ele não ia ganhar. Se ele não pegasse lá o Alckmin. O Alckmin. Pegou o Alckmin. O Alckmin foi a virada. Você entraria nessa? Não, mas não vai. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Oi? Isso é impossível. Impossível o quê? Uma frente? Com Alckmin? Deus me livre. Não, eu digo assim, eu digo politicamente. Como a direita vai se movimentar igual a esquerda se movimentou? Não, ele tá falando isso não vai acontecer. Agora tem o segundo turno. Então, porque a princípio, se você for pensar bem, o que aconteceu foi uma frente aqui do MDB, do prefeito. Lógico. Tinha a máquina na mão, mas fizeram uma frente pro Boulos não ganhar, porque tinha a máquina federal. O Tarcísio, Bolsonaro. Quantos partidos tem lá? Tem partido pra caramba. Existe o cara de esquerda, de centro-esquerda, de centro, que é o cara que a gente não gosta, mas existe a extrema esquerda, que é o cara que ele nega o capitalismo, que ele nega a própria democracia em sua essência. Ele é um cara que ele não tem compromisso com responsabilidade fiscal, então ele geralmente, essa esquerda, quando chega no poder, ela estoura as contas públicas e joga na costa da população dos mais pobres. Se esse tipo de gente chega no poder, acabou, lascou. Então, nesses momentos, você tem que dar o voto útil. Você tem que impedir que esses caras cheguem no poder. Mas isso não se dá sempre. Por exemplo, a nível nacional, eu acho que é impossível, na próxima eleição, a direita não ter um candidato puro sangue para a presidência. Vai ter. Quero que seja o próprio presidente Bolsonaro. Se não for ele, vai ser quem ele apoiar. Mas a direita vai ter um candidato próprio. Veremos. Vamos ver. Você vamos acha, esperar. falando direita, esquerda, que o Marçal, ele ajudou ou ele não ajudou a direita? Porque ele tem essa discussão, se dividiu, né? Tava todo mundo com o Nunes, o Bolsonaro sinalizou e ele foi lá e entrou pro páreo. O que você acha? Como é a sua avaliação? Ele ajudou mais o Boulos ou o Nunes? Olha, se for somar os votos do Nunes com os do Marçal, chega a ser vergonhoso para a esquerda na cidade de São Paulo. Mesmo o Boulos tendo ido para o segundo turno, eu acho que ele teria pouca chance de vencer, né? E acredito que São Paulo, no geral, acabou dando uma guinada mais à direita. Então, eu acho que vai ser pau a pau.
Esse segundo turno, né? É outra eleição, amigo. Muda o jogo? E São Essa é a Paulo pergunta. vota mal. Você vê. Você acha que vai ser pau a pau de novo, né? Vai ser pau a pau. Pode escrever. As manifestações foram, né? Que a Tabata se jogou, já falou. Posso trazer um insight positivo que o Marçal trouxe? O insight do Marçal foi falar sobre levar emprego para a periferia. Que a direita nunca usou com ênfase esse discurso. O Marçal, ele usou. O maior programa social que existe é o emprego, a gente sabe disso. É a pessoa poder conquistar o próprio sustento com o próprio esforço. E esse discurso pega nas pessoas da periferia. E a gente sempre ficou mais na pauta moral, etc. E não tem que parar com isso. Não, mas esse discurso fura um pouco a bolha. Eu acho que não foi. O Marçal, ele é um cara que ele tem carisma, cara. Ele tá aquele Showman. Ele fala meio caipira, é meio aquele personagem. Eu vou instalar um drive na cabeça de vocês aí. Você vai ver só. Faz um M de morgado aí, ó. Tem esse negócio dele e tal. E ele pegou tudo que funcionou nas outras campanhas. E bom de papo. Ele é bom. Ele é bom, pô. Não, ele emocionou com os jornalistas, né? Que quando vai lá no Roda Viva, todo mundo gosta. Não, ele pegou a motociata do Bolsonaro, ele pegou o boné do Trump, o faz o L do Lula. Ele misturou tudo e fez uma campanha. Isso aí. O cara pegou tudo, cara. Tudo. É aquilo que ele chama de modelar, né? Que na prática é copiar. Você pega, isso aqui funciona, vou usar. Modelar. E voltou descalço. Tá certo, faz parte do jogo. Ô, Pavanato, você falou um termo aí, que é o direita puro sangue. Você acha que isso aí não vai dar bizil mais pra frente? Esse direita, quem é o direita puro sangue? Cara, eu acho que o direita puro sangue é o cara que tem os mesmos princípios. Então, se o camarada ontem ele era a favor do aborto e hoje ele é contra, você tem que ter, no mínimo, uma pulguinha atrás da orelha. A pessoa pode até mudar de grupo, pode até mudar de estratégia, mas ela não pode perder as bandeiras. Então, assim, muita gente fala, o Bolsonaro, quando era deputado, não aprovou muitos projetos. Só que todas as vezes que você ouvia o Bolsonaro falar em algum lugar, ele falava as mesmas coisas. Sim. Entendeu? Isso é ser direita pro sangue. É não abrir mão dos princípios, custe o que custar. Não é só no momento fácil. É no momento difícil também. Que agora nós tivemos um momento de um governo de direita, agora nós estamos no governo de esquerda. Não é um momento fácil. Mas agora que a gente tem que provar a coerência, agora que a gente tem que manter firme. E a eleição municipal foi um recado disso. A direita entrou em campo e teve um desempenho que, na minha opinião, foi muito bom. Aqui em São Paulo, o vereador mais votado, o terceiro mais votado da história, ser um cara de direita como eu, para mim é um recado muito bem dado de que, apesar dos inteligentinhos, apesar de uma esquerda caviar não querer políticos conservadores ocupando espaço, eles vão ter que engolir, porque nós vamos continuar ocupando esses espaços. Eles vão ter que aprender a lidar com a gente, vão ter que entender que a gente tem força e que a gente vai sim ditar o futuro da política. Porque São Paulo é muito canhoteiro, né? Vota mal! O professor Samidana não votou. Então agora não você votou está porque a mulher não deixou. Já que teremos segundo turno, você está convocado. A gente vai cobrir a sua votação. E você vai trazer o canhoto. Fuzil vai continuar. Não, porque é o seguinte, turno, contem comigo. Porque é o seguinte, eu achei uma vergonha a gente ter esse número de pessoas que não foram votar. Porque agora tem esses caras também, né? Não vou votar porque... Falou já. Fique em casa. Não vou porque não tá o Marçal, eu não vou. Tomara que perca pra aprender. Eu não fui porque eu não tava em São Paulo. Essas pessoas... Depois reclama dos isentões lá de 2022. Isso. Essas pessoas, elas vão reclamar a hora que o circo não tiver mais... É o primeiro. Cinza. A hora que vai falar, puta, por que eu não fui votar? Por que aquele dia eu não fui votar lá? Influencia muita gente, claro, o filho, claro. Não, mas eu não falei pra ninguém não ir votar, eu tava fora de São Paulo. Mas segundo turno, conte comigo. Pode cobrar. Pode trazer no primeiro turno lá na... Eu vou trazer, vou ser mesário e vou pedir 2 dias de folga. Boa. Atenção, peçam para Samidana ser mesário. Pra eu ganhar 2 dias de folga. Onde você vota, Sam? Ele vota em Pinheiros. É o Colégio Fernão Dias. Estarei lá. O que você achou? O que você achou do Brasil? Pô, o Nordeste. O Bolsonaro trabalhou bastante. Sim, fez bastante. O homem é uma máquina. Ele trabalhou bastante. É incansável. Eu rodei com ele uma época também aqui no interior de São Paulo. É impressionante. O cara fica 9, 8 horas de pé ali, atendendo as pessoas uma por uma, para 10 minutos para comer alguma coisa e
e muitas vezes passando mal. Ele ainda sofre muito com aquelas consequências da facada, etc. Então, assim, o Nicolas também rodou muita cidade. Agora, eu mesmo, no segundo turno, pretendo visitar outros estados, outras capitais para ajudar, para a gente conseguir realmente virar o jogo em alguns lugares e consolidar em outros. E acho que, no cenário como um todo, quem saiu fortalecido da eleição foi a direita, na minha opinião. Até porque o apoio do Lula teve muito menos impacto do que o da direita. Não, nos números mostraram isso, né? Mas é o que ele falou, o Centrão dominou. Mas o que o PL ganhou do PT, isso é fato. Não, aqui em São Paulo o PSDB acabou. Sim. Não fez um vereador. PSDB, mas é um penca da canoa. Pois é. O PSDB era lógico. A referência é uma esquerda disfarçada e as pessoas não se enganam mais com isso. Já era, acabou isso aí. É uma esquerda que usa perfume, tem sapatênis, calcinha. Importante. Fica em casa. É importante nesse momento, Samidana, a gente poder entender. Você me não votou, você me é um vassalo. É muito importante nesse você momento. Você me ficou em casa. O microfone sempre na altura aqui, né? Programado. Ficou na casa do sogro. Vote se puder. Comendo pato laqueado. Foi no churrasco. Muito bem exercer a cidadania. Ó, deixa eu agradecer a presença aqui do Pavanato. Obrigado por você ter vindo aqui, o vereador mais votado de São Paulo. Parabéns pelos seus votos aí. Você é um cara muito bacana. Espero que você faça uma boa legislatura lá na Câmara. E sempre que quiser, tá aberta aí a porta, como tá para todos os candidatos. Opa, aqui. Excelente. E vai pagar almoço. Agora você vai pagar rascal. Agradeço você, Emílio, agradeço todo o elenco aí do programa. Agradeço o Jovem Pan por ter me dado esse espaço. Sou muito grato a vocês, sempre terei essa dívida aí de lealdade com vocês. E digo pra vocês aí, me sigam nas redes sociais, @LucasPavanato em todas as redes, pra gente continuar endireitando São Paulo. Agora eu tenho mais ferramentas ainda pra continuar fazendo meu trabalho. De questionar e enfrentar a esquerda. Vão ter que me engolir. Quem não gosta de mim, quem secou, todo mundo que trabalhou contra, vão ter que engolir. Quem que trabalhou contra? E o Boiceta? Boiceta. O cara que jogou água. Eu ainda não descobri o que é boiceta. Se você descobriu, depois você me conta. Quem que jogou contra? Muita gente. Jogaram Sério? água pra você. Sério? Muita gente secando, gente falando que eu não teria voto, Malafaia. etc. Então, mas isso é política, né? Isso é política. Faz parte. Mas tá bom, agora engole. Tem que ter nervos de aço, não é isso? Agora ele tá comemorando. Controle emocional. Nervos de aço. Terceiro mais votado da história. Perder pro Marquito. Muito obrigado a você, paulistano, que confiou em mim.